Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. Dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social e da outras providências. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei, título I, da finalidade e dos princípios básicos da Previdência Social. Artigo 1º. A Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte, daqueles de quem dependiam economicamente. Artigo 2º. A Previdência Social rege-se pelos seguintes princípios e objetivos: I. Universalidade de participação nos planos previdenciários, I. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, I. Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios, IV. Cálculo dos benefícios considerando-se os salários de contribuição corrigidos monetariamente, V. Irredutibilidade do valor dos benefícios de forma a preservar-lhes o poder aquisitivo, V. Valor da renda mensal dos benefícios substitutos do salário de contribuição ou do rendimento do trabalho do segurado não inferior ao do salário mínimo, V. Previdência complementar facultativa, custeada por contribuição adicional, V. Caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, com a participação do governo e da comunidade, em especial de trabalhadores em atividade, empregadores e aposentados. Parágrafo único. A participação referida no inciso VI deste artigo será efetivada a nível federal, estadual e municipal. Artigo 3º. Fica instituído o Conselho Nacional de Previdência Social, CNPS, órgão superior de deliberação colegiada, que terá como membros, I. 6 representantes do governo federal, I. 9 representantes da sociedade civil, sendo, A. 3 representantes dos aposentados e pensionistas, B. 3 representantes dos trabalhadores em atividade, C. 3 representantes dos empregadores. Primeiro, os membros do CNPS e seus respectivos suplentes serão nomeados pelo Presidente da República, tendo os representantes titulares da sociedade civil mandato de 2 anos, podendo ser reconduzidos, de imediato, uma única vez. Segundo, os representantes dos trabalhadores em atividade, dos aposentados, dos empregadores e seus respectivos suplentes serão indicados pelas centrais sindicais e confederações nacionais. Terceiro, CNPS reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês, por convocação de seu presidente, não podendo ser adiada a reunião por mais de 15 dias se houver requerimento nesse sentido da maioria dos conselheiros. Quarto, poderá ser convocada a reunião extraordinária por seu presidente ou a requerimento de 1/3 de seus membros, conforme dispuser o regimento interno do CNPS. Quinto, revogado pela Lei nº 9.528, de 1997, sexto, as ausências ao trabalho dos representantes dos trabalhadores em atividade, decorrentes das atividades do Conselho, serão abonadas, computando-se como jornada efetivamente trabalhada para todos os fins e efeitos legais. Sétimo, os membros do CNPS, enquanto representantes dos trabalhadores em atividade, titulares e suplentes, é assegurada a estabilidade no emprego, da nomeação até 1 ano após o término do mandato de representação, somente podendo ser demitidos por motivo de falta grave, regularmente comprovada através de processo judicial. Oitavo, competirá ao Ministério do Trabalho e da Previdência Social proporcionar ao CNPS os meios necessários ao exercício de suas competências, para o que contará com uma Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Previdência Social. Nono, CNPS deverá se instalar no prazo de 30 dias a contar da publicação desta lei. Artigo 4º. Compete ao Conselho Nacional de Previdência Social, CNPS, e estabelecer diretrizes gerais e apreciar as decisões de políticas aplicáveis à Previdência Social, e participar, acompanhar e avaliar sistematicamente a gestão previdenciária, e apreciar e aprovar os planos e programas da Previdência Social, e apreciar e aprovar as propostas orçamentárias da Previdência Social antes de sua consolidação na proposta orçamentária da Seguridade Social, V. Acompanhar e apreciar, através de relatórios gerenciais por ele definidos, a execução dos planos, programas e orçamentos no âmbito da Previdência Social, V. Acompanhar a aplicação da legislação pertinente à Previdência Social, V. Apreciar a prestação de contas anual a ser remetida ao Tribunal de Contas da União, podendo, se for necessário, contratar auditoria externa, vi estabelecer os valores mínimos em litígio, acima dos quais será exigida anuência prévia do Procurador-Geral ou do Presidente do INS para formalização de desistência ou transigência às judiciais, conforme o disposto no artigo 132, e que se elaborar e aprovar seu regimento interno. Parágrafo único. As decisões proferidas pelo CNPS deverão ser publicadas no Diário Oficial da União. Artigo 5º. Compete aos órgãos governamentais, e prestar toda e qualquer informação necessária ao adequado cumprimento das competências do CNPS, fornecendo inclusive estudos técnicos, e encaminhar ao CNPS, com antecedência mínima de 2 meses do seu envio ao Congresso Nacional, a proposta orçamentária da Previdência Social, devidamente detalhada. Artigo 6º. Haverá, no âmbito da Previdência Social, uma ouvidoria geral, cujas atribuições serão definidas em regulamento. Artigo 7º, revogado pela medida provisória número 2216-37, de 31 de agosto de 2001. Artigo 8º, revogado pela medida provisória número 2216-37, de 31 de agosto de 2001, título I do Plano de Benefícios da Previdência Social. Capítulo único dos regimes de Previdência Social. Artigo 9º. A Previdência Social compreende, I, o regime geral de Previdência Social, e o regime facultativo complementar de Previdência Social, o regime geral de Previdência Social, RGPS.
garante a cobertura de todas as situações expressas no artigo 1 desta lei, exceto as de desemprego involuntário, objeto de lei específica, e de aposentadoria por tempo de contribuição para o trabalhador de que trata o 2 do artigo 21 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991. Segundo, o regime facultativo complementar de previdência social será objeto de lei específica. Título I do Regime Geral de Previdência Social, capítulo 1º dos beneficiários, artigo 10. Os beneficiários do Regime Geral de Previdência Social classificam-se como segurados e dependentes, nos termos das seções I e deste capítulo. Seção I dos segurados, artigo 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas, e, como empregado, aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado, b, aquele que, contratado por empresa de trabalho temporário, definida em legislação específica, presta serviço para atender a necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente ou acréscimo extraordinário de serviços de outras empresas, c, o brasileiro ou o estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em sucursal ou agência de empresa nacional no exterior, d, aquele que presta serviço no Brasil à missão diplomática ou à repartição consular de carreira estrangeira e a órgãos a elas subordinados, ou a membros dessas missões e repartições, excluídos o não brasileiro sem residência permanente no Brasil e o brasileiro amparado pela legislação previdenciária do país da respectiva missão diplomática ou repartição consular, e o brasileiro civil que trabalha para a União, no exterior, em organismos oficiais brasileiros ou internacionais dos quais o Brasil seja membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado. Salvo se segurado na forma da legislação vigente do país do domicílio, f, o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em empresa domiciliada no exterior, cuja maioria do capital votante pertence à empresa brasileira de capital nacional, g, o servidor público ocupante de cargo em comissão, sem vínculo efetivo com a União, autarquias, inclusive em regime especial, e fundações públicas federais, h, o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado a regime próprio de previdência social, e o empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em funcionamento no Brasil, salvo quando coberto por regime próprio de previdência social, j, o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado a regime próprio de previdência social, e como empregado doméstico, aquele que presta serviço de natureza contínua pessoa ou família, no âmbito residencial desta, em atividades sem fins lucrativos, e, revogado pela Lei nº 9.876, de 26 de novembro de 1999, e, revogado pela Lei nº 9.876, de 26 de novembro de 1999, revogado pela Lei nº 9.876. De 26 de novembro de 1999, b, revogado pela Lei nº 9.876, de 26 de novembro de 1999, v, como contribuinte individual, a pessoa física, proprietária ou não, que explora a atividade agropecuária, a qualquer título, em caráter permanente ou temporário, em área superior a 4 módulos fiscais, ou, quando em área igual ou inferior a 4 módulos fiscais ou atividade pesqueira, com auxílio de empregados ou por intermédio de prepostos, ou ainda nas hipóteses dos 9 e 10 deste artigo, b, a pessoa física, proprietária ou não, que explora a atividade de extração mineral garimpo, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos, com ou sem o auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não contínua, c, o ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa, b, revogado pela Lei N.O. sobrescrito 9.876, de 26 de novembro de 1999, e o brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial internacional do qual o Brasil é membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo quando coberto por regime próprio de previdência social, f, o titular de firma individual urbana ou rural, o diretor não empregado e um membro de conselho de administração de sociedade anônima, o sócio solidário, o sócio de indústria, o sócio gerente e o sócio cotista que recebam remuneração decorrente de seu trabalho em empresa urbana ou rural, e o associado eleito para cargo de direção em cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração, g, quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais empresas, sem relação de emprego, h, a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza urbana, com fins lucrativos ou não, vi como trabalhador avulso, quem presta a diversas empresas, sem vínculo empregatício, serviço de natureza urbana ou rural definidos no regulamento, vi como segurado especial, a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade 1. Agropecuária em área de até 4 módulos fiscais. 2. De seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos do inciso X do caput do artigo 2 da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, faça dessas atividades o principal meio de vida. B. Pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal.
meio de vida, e c. cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 anos de idade ou este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas A e B deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo. O entende-se como regime de economia familiar atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes, segundo todo aquele que exercer, concomitantemente, mais de uma atividade remunerada sujeita ao regime geral de previdência social é obrigatoriamente filiado em relação a cada uma delas. Terceiro, o aposentado pelo regime geral de previdência social, RGPS, que estiver exercendo ou que voltar a exercer atividade abrangida por este regime assegurado obrigatório em relação a essa atividade, ficando sujeito às contribuições de que trata a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, para fins de custeio da Seguridade Social. Quarto, o dirigente sindical mantém, durante o exercício do mandato eletivo, o mesmo enquadramento no regime geral de previdência social, RGPS, de antes da investidura. 5. Aplica-se o disposto na linha G do inciso I do caput ao ocupante de cargo de ministro de Estado, de secretário estadual, distrital ou municipal, sem vínculo efetivo com a União, Estados, Distrito Federal e municípios, suas autarquias, ainda que em regime especial, e fundações. 6. O para serem considerados segurados especiais, o cônjuge ou companheiro e os filhos maiores de 16 anos ou os a estes equiparados deverão ter participação ativa nas atividades rurais do grupo familiar. 7. O grupo familiar poderá utilizar-se de empregados contratados por prazo determinado ou de trabalhador de que trata a linha G do inciso V do caput, à razão de no máximo 120 pessoas por dia no ano civil, em períodos corridos ou intercalados ou, ainda, por tempo equivalente em horas de trabalho, não sendo computado nesse prazo o período de afastamento em decorrência da percepção de auxílio-doença. 8. Não descaracteriza a condição de segurado especial e a outorga, por meio de contrato escrito de parceria, meação ou comodato, de até 50% de imóvel rural cuja área total não seja superior a 4 módulos fiscais, desde que outorgante e outorgado continuem a exercer a respectiva atividade, individualmente ou em regime de economia familiar, e a exploração da atividade turística da propriedade rural, inclusive com hospedagem, por não mais de 120 dias ao ano, e a participação em plano de previdência complementar instituído por entidade classista a que seja associado em razão da condição de trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia familiar, e ser beneficiário ou fazer parte de grupo familiar que tenha algum componente que seja beneficiário de programa assistencial oficial de governo, v. A utilização pelo próprio grupo familiar, na exploração da atividade, de processo de beneficiamento ou industrialização artesanal, na forma do 11 do artigo 25 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, e v. Associação em cooperativa agropecuária. E v. A incidência do imposto sobre produtos industrializados e p. sobre o produto das atividades desenvolvidas nos termos do 12.9. Não é segurado especial o membro de grupo familiar que possuir outra fonte de rendimento, exceto se decorrente de i. benefício de pensão por morte, auxílio acidente ou auxílio reclusão, cujo valor não supere o do menor benefício de prestação continuada da Previdência Social, e o benefício previdenciário pela participação em plano de previdência complementar, instituído nos termos do inciso IV do 8 deste artigo, e exercício de atividade remunerada em período não superior a 120 dias, corridos ou intercalados, no ano civil, observado o disposto no 13 do artigo 12 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. E v. Exercício de mandato eletivo de dirigente sindical de organização da categoria de trabalhadores rurais, v. Exercício de mandato de vereador do município em que desenvolve atividade rural ou de dirigente de cooperativa rural constituída, exclusivamente, por segurados especiais, observado o disposto no 13 do artigo 12 da Lei nº 8.212. De 24 de julho de 1991, vi parceria ou meação outorgada na forma e condições estabelecidas no inciso I do 8 deste artigo, vi atividade artesanal desenvolvida com matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar, podendo ser utilizada matéria-prima de outra origem, desde que a renda mensal obtida na atividade não exceda ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social, e via atividade artística, desde que em valor mensal inferior ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social. 10. O segurado especial fica excluído dessa categoria, e, a contar do primeiro dia do mês em que, a, deixar de satisfazer as condições estabelecidas no inciso V do caput deste artigo, sem prejuízo do disposto no artigo 15 desta lei, ou exceder qualquer dos limites estabelecidos no inciso I do 8 deste artigo, b. Enquadrar-se em qualquer outra categoria de segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social, ressalvado o disposto nos incisos I, V, e V do 9 e no 12, sem prejuízo do disposto no artigo 15, c. Tornar-se segurado obrigatório de outro regime previdenciário, e b. Participar de sociedade empresária, de sociedade simples, como empresário individual ou como titular de empresa individual de responsabilidade limitada em desacordo com as limitações impostas pelo 12, e a contar do primeiro dia do mês subsequente ao da ocorrência, quando o grupo familiar a que pertence exceder o limite de a utilização de terceiros na exploração da atividade a que se refere o 7 deste artigo, b. Dias em atividade remunerada estabelecidos no inciso I do 9 deste artigo, e c. Dias de hospedagem a que se refere o inciso I do 8 deste artigo 11.
Aplica-se o disposto na linha do inciso V do caput deste artigo ao cônjuge ou companheiro do produtor que participe da atividade rural por este explorada. 12. A participação do segurado especial em sociedade empresária, em sociedade simples, como empresário individual ou como titular de empresa individual de responsabilidade limitada de objeto ou âmbito agrícola, agroindustrial ou agroturístico, considerada microempresa nos termos da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006. Não o exclui de tal categoria previdenciária, desde que, mantido o exercício da sua atividade rural na forma do inciso V do caput e do 1, a pessoa jurídica componha-se apenas de segurados de igual natureza e sedie-se no mesmo município ou em município limítrofe aquele em que eles desenvolvam suas atividades. 13. Vetado. Artigo 12. O servidor civil ocupante de cargo efetivo ou militar da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, bem como das respectivas autarquias e fundações, são excluídos do regime geral de previdência social consubstanciado nesta lei, desde que amparados por regime próprio de previdência social ou caso o servidor ou o militar venham a exercer, concomitantemente, uma ou mais atividades abrangidas pelo regime geral de previdência social, tornar-se-ão segurados obrigatórios em relação a essas atividades, 2. O caso o servidor ou o militar, amparados por regime próprio de previdência social, sejam requisitados para outro órgão ou entidade cujo regime previdenciário não permita a filiação, nessa condição, permanecerão vinculados ao regime de origem, obedecidas as regras que cada ente estabeleça acerca de sua contribuição. Artigo 13. É segurado facultativo maior de 14 anos que se filiar ao regime geral de previdência social, mediante contribuição, desde que não incluído nas disposições do artigo 11. Artigo 14. Consideram-se, empresa firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e entidades da administração pública direta, indireta ou fundacional, e empregador doméstico a pessoa ou família que admite a seu serviço, sem finalidade lucrativa, empregado doméstico. Parágrafo único. Equipara-se à empresa, para os efeitos desta lei, o contribuinte individual em relação ao segurado que lhe presta serviço, bem como a cooperativa, a associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, a missão diplomática e a repartição consular de carreira estrangeiras. Artigo 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições, e, sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, e até 12 meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração, e até 12 meses após cessar a segregação. O segurado acometido de doença de segregação compulsória, IV até 12 meses após o livramento, o segurado retido ou recluso, V até 3 meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar, V até 6 meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo. Primeiro prazo do inciso I será prorrogado para até 24 meses se o segurado já tiver pago mais de 120 contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado. Segundo os prazos do inciso I ou do primeiro serão acrescidos de 12 meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Terceiro, durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social. Quarto, a perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no plano de custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos. Seção I dos dependentes. Artigo 16. São beneficiários do regime geral de previdência social, na condição de dependentes do segurado, e o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente, e os pais, e o irmão não emancipado. De qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente, IV, revogada pela Lei nº 9032, de 1995, primeiro a existência de dependente de qualquer das classes deste artigo exclui do direito às prestações os das classes seguintes. Segundo, o enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante declaração do segurado e desde que comprovada a dependência econômica na forma estabelecida no regulamento. Terceiro, considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a segurada. De acordo com o terceiro do artigo 226 da Constituição Federal. Quarto, a dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e das demais deve ser comprovada. Seção I das inscrições. Artigo 17. O regulamento disciplinará a forma de inscrição do segurado e dos dependentes. Incumbe ao dependente promover a sua inscrição quando do requerimento do benefício a que estiver habilitado. Segundo, o cancelamento da inscrição do cônjuge se processa em face de separação judicial ou divórcio sem direito a alimentos, certidão de anulação de casamento, certidão de óbito ou sentença judicial, transitada em julgado. Terceiro, revogado pela Lei nº 11.718, de 2008. 4. A inscrição do segurado especial será feita de forma a vinculá-lo ao respectivo grupo familiar e conterá, além das informações pessoais, a identificação da propriedade em que desenvolve atividade e que título, se nela reside ou o município onde
reside, quando for o caso, a identificação e inscrição da pessoa responsável pelo grupo familiar. 5. O segurado especial integrante de grupo familiar que não seja proprietário ou dono do imóvel rural em que desenvolve sua atividade deverá informar, no ato da inscrição, conforme o caso, o nome do parceiro ou meeiro outorgante, arrendador, comodante ou assemelhado. 6. O revogado pela Lei N.O. sobrescrito 12.873, de 2013, capítulo 2º das prestações em geral, seção I, das espécies de prestações, artigo 18. O regime geral de previdência social compreende as seguintes prestações, devidas inclusive em razão de eventos decorrentes de acidente do trabalho, expressas em benefícios e serviços, e, quanto ao segurado, a. Aposentadoria por invalidez, b. Aposentadoria por idade, c. Aposentadoria por tempo de contribuição, d. Aposentadoria especial, e. Auxílio-doença, f. Salário família, G. Salário maternidade, H. Auxílio acidente, I. Revogada pela Lei nº 8.870, de 1994, e quanto ao dependente, A. Pensão por morte, B. Auxílio reclusão, e quanto ao segurado e dependente, A. Revogada pela Lei nº 9.032, de 1995, B. Serviço social, C. Reabilitação profissional. Primeiro, somente poderão beneficiar-se do auxílio acidente os segurados incluídos nos incisos I, V e V do artigo 11 desta lei. Segundo, o aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) que permanecer em atividade sujeita a este regime, ou a ele retornar, não fará jus a prestação alguma da Previdência Social em decorrência do exercício dessa atividade, exceto ao salário família e à reabilitação profissional, quando empregado. 3. O segurado contribuinte individual, que trabalhe por conta própria, sem relação de trabalho com a empresa ou equiparado, e o segurado facultativo que contribuam na forma do 2 do artigo 21 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, não farão jus à aposentadoria por tempo de contribuição. Artigo 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso V do artigo 11 desta lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. Primeiro, a empresa é responsável pela adoção e uso das medidas coletivas e individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador. Segundo, constitui contravenção penal, punível com multa, deixar a empresa de cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho. Terceiro, é dever da empresa prestar informações pormenorizadas sobre os riscos da operação a executar e do produto a manipular. Quarto, o Ministério do Trabalho e da Previdência Social fiscalizará e os sindicatos e entidades representativas de classe acompanharão o fiel cumprimento do disposto nos parágrafos anteriores, conforme dispuser o regulamento. Artigo 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas, e doença profissional, assim entendida produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, e doença do trabalho, assim entendida adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I. Primeiro, não são consideradas como doença do trabalho, a doença degenerativa, b. a inerente a grupo etário, c. a que não produzem capacidade laborativa, d. a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. Segundo, em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos I e deste artigo resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho. Artigo 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta lei, e o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para a redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação, e o acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho, em consequência de a. ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de trabalho, b. ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao trabalho, c. ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro ou de companheiro de trabalho, d. ato de pessoa privada do uso da razão, e desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior, e a doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade, e o acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário de trabalho, a. na execução de ordem ou na realização de serviço sob a autoridade da empresa, b. na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito, c. em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo, quando financiada por esta dentro de seus planos para melhor capacitação da mão de obra, independentemente do meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade do segurado, d. no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado, primeiro nos períodos destinados à refeição ou descanso, ou por ocasião da satisfação de outras necessidades fisiológicas, no local do trabalho ou durante este, o empregado é considerado no exercício do trabalho. Segundo, não é considerada a agravação ou complicação de acidente do trabalho a lesão que, resultante de acidente de outra origem, se associa ou se superpõe às consequências do anterior. Artigo 21. A.
A perícia médica do INS considerará caracterizada a natureza acidentária da incapacidade quando constatar ocorrência de nexo técnico epidemiológico entre o trabalho e o agravo, decorrente da relação entre a atividade da empresa e a entidade mórbida motivadora da incapacidade elencada na Classificação Internacional de Doenças CID, em conformidade com o que dispuser o regulamento. A perícia médica do INS deixará de aplicar o disposto neste artigo, quando demonstrada a inexistência do nexo de que trata o caput deste artigo. 2. A empresa poderá requerer a não aplicação do nexo técnico epidemiológico, de cuja decisão caberá recurso com efeito suspensivo, da empresa ou do segurado, ao Conselho de Recursos da Previdência Social. Artigo 22. A empresa deverá comunicar o acidente do trabalho à Previdência Social até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência e, em caso de morte, de imediato, a autoridade competente, sob pena de multa variável entre o limite mínimo e o limite máximo do salário de contribuição, sucessivamente aumentada nas reincidências, aplicada e cobrada pela Previdência Social. Primeiro da comunicação a que se refere este artigo receberão cópia fiel o acidentado ou seus dependentes, bem como o sindicato a que corresponda sua categoria. Segundo, na falta de comunicação por parte da empresa, podem formalizá-la o próprio acidentado, seus dependentes, a entidade sindical competente, o médico que o assistiu ou qualquer autoridade pública, não prevalecendo nestes casos o prazo previsto neste artigo. Terceiro, a comunicação a que se refere o segundo não exime a empresa de responsabilidade pela falta do cumprimento do disposto neste artigo. Quarto, os sindicatos e entidades representativas de classe poderão acompanhar a cobrança, pela Previdência Social, das multas previstas neste artigo. 5. A multa de que trata este artigo não se aplica na hipótese do caput do artigo 21-A. Artigo 23. Considera-se como dia do acidente, no caso de doença profissional ou do trabalho, a data do início da incapacidade laborativa para o exercício da atividade habitual, ou o dia da segregação compulsória, ou o dia em que for realizado o diagnóstico, valendo para este efeito o que ocorrer primeiro. Seção I dos períodos de carência. Artigo 24. Período de carência é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências. Parágrafo único. Havendo perda da qualidade de segurado, as contribuições anteriores a essa data só serão computadas para efeito de carência depois que o segurado contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, com, no mínimo, 1/3 do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida para o benefício a ser requerido. Artigo 25. A concessão das prestações pecuniárias do regime geral de previdência social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no artigo 26, e auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. 12 contribuições mensais, e aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de serviço e aposentadoria especial. 180 contribuições mensais. E o salário maternidade para seguradas de que tratam os incisos V e V do artigo 11 e o artigo 13, 10 contribuições mensais, respeitado o disposto no parágrafo único do artigo 39 desta lei. Parágrafo único. Em caso de parto antecipado, o período de carência que se refere o inciso I será reduzido em número de contribuições equivalente ao número de meses em que o parto foi antecipado. Artigo 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações, e pensão por morte, auxílio reclusão, salário família e auxílio acidente, e auxílio doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao regime geral de previdência social, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e do Trabalho e da Previdência Social a cada 3 anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência, ou outro fator que lhe confira a especificidade e gravidade que mereça um tratamento particularizado, e os benefícios concedidos na forma do inciso I do artigo 39. Aos segurados especiais referidos no inciso V do artigo 11 desta lei, e V serviço social, V reabilitação profissional. Vi salário maternidade para seguradas empregada, trabalhadora avulsa e empregada doméstica. Artigo 27. Para cômputo do período de carência, serão consideradas as contribuições, e, referentes ao período a partir da data da filiação ao regime geral de previdência social, no caso dos segurados empregados e trabalhadores avulsos referidos nos incisos I e V do artigo 11, e realizadas a contar da data do efetivo pagamento da primeira contribuição sem atraso, não sendo consideradas para este fim as contribuições recolhidas com atraso referentes a competências anteriores, no caso dos segurados empregado doméstico, contribuinte individual, especial e facultativo, referidos, respectivamente, nos incisos I, V e V do artigo 11 e no artigo 13. Seção I do cálculo do valor dos benefícios subseção I do salário de benefício artigo 28. O valor do benefício de prestação continuada, inclusive o regido por norma especial e o decorrente de acidente do trabalho, exceto o salário família e o salário maternidade, será calculado com base no salário de benefício, primeiro, revogado pela Lei nº 9.032, de 1995. Segundo, revogado pela Lei nº 9.032, de 1995. Terceiro, revogado pela Lei nº 9.032, de 1995. Quarto, revogado pela Lei nº 9.032, de 1995. Artigo 29. O salário de benefício consiste, e para os benefícios de que tratam as alíneas B e C do inciso I do artigo 18, na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo, multiplicada pelo fator previdenciário, e para os benefícios de que tratam as alíneas A,
B e H do inciso I do artigo 18, na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo. Primeiro, revogado pela Lei nº 9.876, de 26 de novembro de 1999. Segundo, o valor do salário de benefício não será inferior ao de um salário mínimo, nem superior ao do limite máximo do salário de contribuição na data de início do benefício. Terceiro, serão considerados para cálculo do salário de benefício os ganhos habituais do segurado empregado, a qualquer título, sob forma de moeda corrente ou de utilidades, sobre os quais tenha incidido contribuições previdenciárias, exceto o 13º salário, gratificação natalina. Quarto, não será considerado, para o cálculo do salário de benefício, o aumento dos salários de contribuição que exceder o limite legal, inclusive voluntariamente concedido nos 36 meses imediatamente anteriores ao início do benefício, salvo se homologado pela Justiça do Trabalho, resultante de promoção regulada por normas gerais da empresa, admitida pela legislação do trabalho, de sentença normativa ou de reajustamento salarial obtido pela categoria respectiva. Quinto, se, no período básico de cálculo, o segurado tiver recebido benefícios por incapacidade, sua duração será contada, considerando-se como salário de contribuição. No período, o salário de benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal, reajustado nas mesmas épocas e bases dos benefícios em geral, não podendo ser inferior ao valor de um salário mínimo. 6. O salário de benefício do segurado especial consiste no valor equivalente ao salário mínimo, ressalvado o disposto no inciso I do artigo 39. E nos 3 e 4 do artigo 48 desta lei. E, revogado pela Lei nº 11.718, de 2008, e, revogado pela Lei nº 11.718, de 2008, 7. O fator previdenciário será calculado considerando-se a idade, a expectativa de sobrevida e o tempo de contribuição do segurado ao se aposentar, segundo a fórmula constante do anexo desta lei. 8. Para efeito do disposto no 7. A expectativa de sobrevida do segurado na idade da aposentadoria será obtida a partir da tábua completa de mortalidade construída pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE, considerando-se a média nacional única para ambos os sexos. 9. Para efeito da aplicação do fator previdenciário, ao tempo de contribuição do segurado serão adicionados, e 5 anos, quando se tratar de mulher, e 5 anos, quando se tratar de professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, e 10 anos, quando se tratar de professora que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. Artigo 29-A. O INS utilizará as informações constantes no Cadastro Nacional de Informações Sociais CNI sobre os vínculos e as remunerações dos segurados, para fins de cálculo do salário de benefício, comprovação de filiação ao regime geral de previdência social, tempo de contribuição e relação de emprego. O INS terá até 180 dias, contados a partir da solicitação do pedido, para fornecer ao segurado as informações previstas no caput deste artigo. 2. O segurado poderá solicitar, a qualquer momento, a inclusão, exclusão ou retificação de informações constantes do CNIS, com a apresentação de documentos comprobatórios dos dados divergentes, conforme critérios definidos pelo INS. 3. A aceitação de informações relativas a vínculos e remunerações inseridas extemporaneamente no CNIS, inclusive retificações de informações anteriormente inseridas, fica condicionada à comprovação dos dados ou das divergências apontadas, conforme critérios definidos em regulamento. 4. Considera-se extemporânea a inserção de dados decorrentes de documento inicial ou de retificação de dados anteriormente informados, quando o documento ou a retificação, ou a informação retificadora, forem apresentados após os prazos estabelecidos em regulamento. 5. Havendo dúvida sobre a regularidade do vínculo incluído no CNIS e inexistência de informações sobre remunerações e contribuições, o INS exigirá a apresentação dos documentos que serviram de base à anotação, sob pena de exclusão do período. Artigo 29-B. Os salários de contribuição considerados no cálculo do valor do benefício serão corrigidos mês a mês de acordo com a variação integral do Índice Nacional de Preços ao Consumidor calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE. Artigo 30. E, revogado pela Lei nº 9.032, de 1995,